A gente vai conversar hoje, vai entrevistar hoje com mais uma convidada especial. Está aqui do meu lado a Sueli Terezinha Ramos Schiffer. A Sueli, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, pela USP, e tem pós-doutorado no Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração em Roma. Então ela estudou lá na Itália, que beleza. Atualmente ela é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? O que você acha? Sabe, tinha razão o Oswald de Andrade nessa ironia dele? Eu acho que não. Não? De fato, a questão se coloca em outro patamar, né? Existem duas correntes em relação à economia brasileira que vai refletir, obviamente, nas cidades. Uma que achava e acha, né? No caso achava no nosso texto apresentado, que tudo que acontece nessa cidade ou nesse país tem influência externa, né? Que na verdade são condições impostas ao Brasil e que nós acabamos aceitando e por isso nós temos tantas mazelas. Na verdade, dentro dos meus estudos e o grupo que nós sempre trabalhamos, a questão das cidades e principalmente a relação com a economia, nós acreditamos que não é assim, que na verdade esses interesses externos, eles são plenamente aceitados aqui dentro do Brasil. Na verdade, nós seguimos os ditames da nossa sociedade, né? A gente pode dizer que seja uma sociedade de elite, no sentido que poucos aceitam e poucos concordam, e nessa sociedade de elite, obviamente, estão os poderes econômicos e políticos, principalmente, né? Aliados. Então, na verdade, não são nem os holandeses, nem os franceses, nem outras imperialismos externos que nós podemos escolher durante a história, mas sim são interesses que de alguma forma se juntam, né? Aqueles da nossa elite governante e aqueles do mundo em cada período. Sempre ter como meta arquitetos internacionais ou referências, acho que essa é a palavra. Olha, referências internacionais. E esquecer de montar um modelo brasileiro. Para a gente entender isso, eu acredito que a organização espacial, quer dizer, a cidade, a forma que ela se estrutura, né, ela é reflexo da organização econômica e da organização social. Então, se a cidade acha interessante, né, quer dizer, se as pessoas, de um certo modo, acham interessante que essa vinda de valores estrangeiros são importantes, enfim, são lucrativas, é porque a sociedade assim não acredita. Então, desse modo, nós não estamos perdendo nada, é a nossa sociedade, né? Exceção a esse quadro seria Brasília, né? A única cidade que tem uma cara brasileira que foi projetada por um brasileiro e teve um certo planejamento urbano. Inicial, ao menos. Essas problemáticas da grande cidade, na verdade, se a gente levar por tese tudo isso, é um reflexo da nossa cultura, na verdade. A questão do trânsito, olha que é bem interessante. Das desigualdades. Quando a renda é tão desigual, como é que você quer que a cidade seja igual? Ela está refletindo esses investimentos em algumas áreas e as outras não. Qualquer que seja a situação, cria mazelas para a cidade, né? Se eu tenho um desenvolvimento acelerado, vem muita gente para cá, a imigração, esse tipo de coisa, a cidade fica descompensada. Também se eu tenho crise também, gera mais pobreza, mais desemprego. Então, você está definindo que não basta apenas o planejamento urbano. Não. O planejamento urbano tem que vir com essa questão da educação, da formação, O que da renda. adianta eu fazer um belíssimo planejamento, né? Um plano muito bom que os arquitetos e os urbanistas aqui, públicos, né? E também os escritórios, são altamente competentes, mas eles não vão conseguir resolver problemas estruturais, né? Esses e também a da própria, vamos dizer, da própria maneira de governar, como a gente está vendo aí em mensalões e todo dia no jornal. Aliás, pegando esse exemplo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Alguns arquitetos já passaram aqui pelo Banview, né? Quase que eu diria que, sem exceção, todos com críticas desse tipo de programa, principalmente do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da criação de centralidades, que a pessoa possa ter comércio, trabalho, moradia próximo, quer dizer, não tão dentro de um contexto de novas centralidades.
Qual a tua visão, qual a tua crítica positiva ou negativa para um programa como esse Minha Casa Minha Vida? Olha, eu acho que a inserção urbana, obviamente, ela é importante, mas a inserção urbana depende de transporte, né? Se você tiver um sistema de transporte rápido, você pode estar longe, não é esse o problema. E também, hoje em dia, é muito difícil você dizer que vai ter trabalho perto, porque isso você não sabe, né? O trabalho hoje em dia é muito volátil, muda muito. Você está trabalhando hoje em dia aqui, e outro lá, e muitas pessoas também, na nova forma de trabalho, são autônomos. Então, você chama no celular o seu encanador, o pintor, e ele vai ter que atender a cidade inteira. Mas eu acho que, basicamente, se teria que resolver a questão da habitação de baixa renda, né? Então, se as pessoas não têm uma moradia adequada, é muito difícil até você exigir que eles se sentem cidadãos de uma cidade, que eles participem, que eles não sujem a rua, que eles não pichem, que não façam vandalismo, né? Pra você ter uma ideia, nós fizemos um estudo junto com o Núcleo de Estudos da Violência e descobrimos que o maior índice de violência estava em locais, em bairros, nos quais a habitação tinha muitas pessoas no mesmo cômodo. Ou seja, aquela tensão e aquela violência dentro da casa se transforma na violência fora da casa, né? Então, a questão da habitação, do lugar que você mora, o respeito, né, pela cidade, pelo bairro, pelos equipamentos públicos, vai depender também dessa sua relação com a sua própria casa. Se você está morando num cômodo com mais 4, 5 pessoas... Você está morando na casa... Eu vi uma pesquisa dessa com relação ao divórcio. Que os apartamentos menores, o índice do divórcio é muito maior, né? Porque, imagina, acho que é exatamente isso que você está dizendo. Há um conflito, há uma tensão um pouco maior. É um espaço muito pequeno para muitas pessoas, ainda mais em habitação de baixa renda, são pessoas de todas as idades, sim, né? Quer dizer, as pessoas carecem de um espaço público, e carecem de verde, carecem de equipamento de lazer, né? Carecem de uma rua bem iluminada, bem asfaltada. Do que se tem colocado por aí, né? Isso é a teoria das janelas quebradas, né? Isso acho que foi desenvolvido em Londres, não tenho bem certeza, que diz que se você mora num lugar que as janelas são todas quebradas, arrebentadas, sua relação com o seu espaço também, né? E com o seu espaço, com o próximo, né? E uma coisa é verdade, né? Acho que são poucos os habitantes de São Paulo, da classe média para cima, que já entraram alguma vez numa favela, né? Eu já tive a oportunidade de entrar na favela do Paraisópolis, fiz lá um programa, fiz uma visita, fiquei uma manhã inteira lá. É uma coisa que impressiona como aquilo tudo é construído à margem do poder público, à margem, quer dizer, as pessoas vão fazendo como podem, fazendo do jeito que dá, puxadinho daqui, aquela coisa, e você percebe ali pulsante uma falta de qualidade de vida muito grande, ao mesmo tempo que é a única opção que essas pessoas têm, é a única coisa que elas conseguem, porque morar, por incrível que pareça, numa favela do Paraisópolis, você me corrija se estiver errado, mas é caro, não é barato, o terreno lá, uma casa lá. Eu não tenho bem esse estudo, mas pelo que eu ouço falar, eu acho que o preço por metro quadrado é mais caro do mundo é na favela, né? Porque é tudo pequenininho e existe um comércio muito grande de aluguel, de venda e compra de imóveis. A gente é realmente uma coisa à parte. Isso reflete justamente essa falta de cuidado do poder público com a colocação dessas pessoas, né? Essas pessoas, quando são feitos esses programas sociais, muitas vezes eu passo e olho e falo, puxa, não puseram uma árvore, não fizeram um playground, quer dizer, uma maneira daquelas pessoas se sentirem inseridas na cidade. Aliás, isso é uma questão que me chamou a atenção. Nessa visita que eu fiz na favela de Paraisópolis, me chamou a atenção a ausência absoluta, total e completa de verde. Não tem. Não tem uma planta, não tem uma árvore, nada. E aqui não é nem a questão da beleza, né? O calor, é a sombra, quer dizer, o verde faz parte da condição climática até, né? Da pessoa poder relaxar, poder, enfim. Aí entram os governos, por exemplo, e falam em planos de urbanização de favelas, de melhorias, de trazer água, luz, esgoto, refazer a rua. Você acredita nesses planos? Esses planos são possíveis, sim, são implantáveis? São. Teoricamente, você tem que tirar as pessoas de lá. Você tem que tirar algumas, porque para você passar toda essa canalização, né, inclusive você teria que ter vias que possam pelo menos tirar o lixo, né? Então algumas têm que ter a largura de tirar passar um lixo. caminhão.
Mas existe um bloqueio, é bem complicado realmente você tirar essas pessoas de lá. Eu já fui fazer algumas reportagens em favela, também tratando desse tema urbanização, e é bem complicado, porque as pessoas não acreditam que o poder público vá tirá-las de lá com foco em urbanização. Acreditam, né, que... Não, mas eu como acho é que é isso é um programa até bem resolvido. Bem estruturado. Na verdade, vamos dizer, é um paliativo, né? Quer dizer, o certo seria todo mundo ter uma habitação digna, né? Mas, se você considerar que você tem, sei lá, 2 milhões de pessoas morando em favela em São Paulo, como é que você vai resolver isso, né? Quer dizer, é uma carência histórica muito complicada e não está tendo foco, né? Quer dizer, se fosse um foco nacional, vamos resolver todos os problemas da favela, acho que resolveria. Porque vontade política também é tudo aí nessa questão. Pois é, porque estádio dá para fazer, né? Copa. Quando se quer, né? Quando se quer, tudo é possível. Olimpíada, mas agora, enfim. Você falou da cultura, né? A cultura do brasileiro. Acabou absorvendo o Brasil essa tem essa cultura de tolerar, tolera a corrupção. Tudo igual. Os serviços não funcionam, não tem problema, né? Se eu não consigo ser atendido pelo setor público, eu não vou reclamar, eu vou tentar fazer um plano de saúde, né? E a favela tá ali, tá aumentando, e a pessoa vê isso como natural, porque não tem... Quer dizer, existe o fator cultural, é muito grande. Existe. Eu acho que sim. Eu acho que faz muito tempo que nós não temos mobilização social de fato, né? Último exemplo, o exemplo foi o Direto a Já, e olhe lá. Eu acho que sim, né? Quer dizer, uma mobilização de luta mesmo por melhores condições, porque você estava perguntando das grandezas e das mazelas, nesses estudos que nós fizemos sobre São Paulo, também se acredita que as próprias grandezas, elas podem ser limitadas pelas mazelas. Se começar a ter uma violência absurda, se começar a ter dificuldade de transportes inaceitáveis, né? Quer dizer, mesmo um diretor de empresa ou um funcionário não pode demorar 3 horas para ir, 3 para voltar, né? Ou seja, a grandeza econômica pode parar se você não resolver a mazela. É verdade, quer dizer, se você não resolve o todo, você também limita o próprio crescimento. Por exemplo, se começar a não ter energia, não ter toda hora blackout, as empresas acabam indo embora, né? Empresas, sedes de banco, sede de indústria, quer dizer, toda gente já vê, na verdade, uma grande movimentação industrial no sentido de ir para o interior do estado de São Paulo, para Paraná, para outros estados, né? Você já está vendo essa movimentação em busca de... Mas essa é normal, né? Porque a questão da indústria, ela é basicamente a questão igual ao que foi a agricultura. O Brasil, nos anos 50, o maior número de empregos era na agricultura. A partir de 1950 é que começou a ser o maior número de empregos industrial. E a agricultura hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, 7% da população empregada trabalha na agricultura. E a indústria tende para o mesmo caminho, né? Então, essa questão das indústrias saírem, eu acho que é uma questão um pouco mal explicada, né? É normal que as indústrias saiam das grandes cidades, e é normal também que o número de empregos na indústria diminua a cada ano, porque ela está, como na agricultura, se industrializando, mecanizando, automatizando. Todos, e também terciarizando, quer dizer, uma série de empregos que antes, por exemplo, uma advocacia que antes era dentro da indústria, o setor de alimentação, agora é tudo terciarizado e são serviços, né? Então, a tendência a uma economia terciária e não mais industrial, isso é universal e vai atingir basicamente as cidades mais industriais. Eu acho que o que falta realmente é pensar, inclusive em termos de impostos e taxas, uma sociedade terciária e não uma sociedade industrial. Nem extrativista. Pois é, como é que nós vamos, por exemplo, taxar todos esses autônomos, né? E está todo mundo confuso, né? Se você pegar, por exemplo, o cadastro de empregos do Ministério da Economia, você vai ver que a indústria ela tem, acho que, sei lá, 100 itens de especificação de indústria. De serviços é mínimo. Quer dizer, a sociedade, e eu acho que isso é internacional, ainda não se acostumou ou não parou para pensar que essa transformação tem efeitos fiscais importantes, não só fiscais, mas também na organização da cidade, né? Quer dizer, se as pessoas passam a ser autônomos e não têm mais um emprego fixo, os deslocamentos são mais importantes, né? Apesar de se acreditar
até um certo ponto que não, todo mundo ia trabalhar em casa pelo seu computador, isso eu acho que tem a sua limitação, né? Quer dizer, aquela história que a legislação sempre vem a reboque das mudanças sociais, mas as mudanças sociais, econômicas, estão acontecendo de uma forma tão rápida que esse reboque começou a ficar um reboque bem lá para trás, né? Tem que resgatar. Tem que resgatar, né? Legal, a gente está no Urban View de hoje aqui, conversando com Sueli Terezinha Ramos e Schiffer, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e especialista em planejamento urbano e regional. E eu quero saber de você que está nos assistindo ao vivo, já mandou sua pergunta para a Sandra Lanza? Participa do programa, manda suas questões, isso aqui são coisas que impactam diretamente a vida de todos nós. E vote também na nossa enquete, no nosso site, né? Exatamente, lembrando a enquete de hoje. Então, morar na maior metrópole da América Latina é motivo de orgulho ou insatisfação? Você pode votar em orgulho, insatisfação ou bom por um lado e ruim pelo outro. E professora, você comentou a questão da violência e eu queria tratar um pouquinho mais dessa mazela também, porque o Adriano Santos coloca o seguinte: essa violência em São Paulo, qual solução você daria para esse problema? E eu completaria essa questão. A gente pode entender a questão da violência como mais um problema relacionado à moradia também, sendo um reflexo desses problemas de moradia das pessoas? Eu acho que sim, né? Quer dizer, bom, na primeira parte eu não saberia lidar com a questão da violência em si, porque me parece que está tendo uma guerra aí entre, não sei, polícia e facções, e isso, se eu pudesse resolver, ficaria até contente. Mas em relação à cidade, se você começa a ter falta de oportunidades, né, principalmente para os jovens, se você começa a ter pouco envolvimento das pessoas, porque não moram num lugar decente, não tem infraestrutura, não se sentem apoiados pelo governo, obviamente as tendências de comportamentos mais violentos, elas aparecem, emergem. Então, de fato, eu acho que sim. Agora, existe também violência em outros níveis, né? Existem drogas, existem outros grupos que, de um certo modo, acabam tomando a função do Estado, né, em alguns locais, e tem as suas regras próprias. Hora da gente saber o resultado da nossa enquete, então. A pergunta era: morar na maior metrópole da América Latina, motivo de orgulho ou insatisfação? E com 0% insatisfação. Olha só que legal. Gente, ninguém acha que é motivo de insatisfação. Sensacional. Com 8% diz que é orgulho, que é motivo realmente de orgulho morar nessa megalópole maluca que é São Paulo. Ok. E a maioria, 92%, diz que é bom por um lado e ruim por outro. Quantos por cento foi? 82%. Maioria esmagadora da enquete. O que você acha? Eu tô com a maioria. Realista, né? Realmente tem seu lado, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que precisam realmente mudar. Muito bem. Sueli, se alguém que estiver nos assistindo quiser mais informações sobre o seu trabalho, o trabalho que a tua equipe desenvolve lá na FAUSP, nesses estudos de planejamento urbano, você tem alguma coisa, algum endereço de e-mail, de web? Meu e-mail é tão difícil, mas a USP que escolheu, enfim. usp.gov.br. Não, eles escolheram umas abreviações do meu nome, complicadíssimo, mas é srsschif@usp.br. Repetimos aqui. E algum site, alguma coisa, onde tem publicado alguma coisa que... Na verdade, eu até tenho um site dentro da USP, né, em www.usp.br/FAO, daí você entra em docentes. Aí pesquisa seu nome e vai achar os trabalhos relacionados a você.